Olá, sejam bem-vindos. E a gente vai fazer um podcast diferente agora, ousados, né? Com 2 crianças no colo. A gente vai falar de fralda, Aurora, o que que você acha? De mamar, de chocolate. Não, na verdade a gente estava um tempinho aqui e eu falei: "O que que você acha de a gente entrar ao vivo para contar um pouquinho para quem quer sair? Vamos lá então, vai lá, com a vovó, com a Tata Kay. Contar um pouquinho para nossa audiência da história da Facial Class, talvez não do início, desde os cursos presenciais, né, Aurora, mas do digital, porque para quem não sabe, o idealizador da nossa plataforma, né, e de muitos outros projetos que a gente tem, é o Vini. Quer sentar aqui? Amor, a mamãe tem que conversar contigo, mas você pode ir lá com a Tata Kelly. Podcast é legal por conta disso, ó. Vai lá com a Tata, ela vai pegar lá e vai levar você lá com a vovó. Tá bom? Vai lá que a mamãe tem que ir trabalhar. Pega o Rubble lá. E para ele contar um pouquinho como surgiu essa ideia, né, de trazer a Facial Academy pro digital. A gente tava fazendo cursos presenciais e eu sempre busquei algo que fosse escalável, né? E a única coisa escalável naquela época, pelo menos para esse mercado de educação, era basicamente você vender para mais pessoas. Esse é o conceito de ser escalável. Vender para mais pessoas sem necessariamente ter que duplicar, triplicar os custos para que isso acontecesse. O objetivo foi como é que a gente faz para atingir mais pessoas com aquele conteúdo que a gente já vinha entregando, que eram cursos presenciais, que era mostrar como a gente fazia a parte prática, mostrar como a gente fazia a parte teórica. E eu lembro que eu tinha algumas referências no mercado, que era, por exemplo, na época com o mercado de lançamentos, o Érico Rocha era uma referência. E isso me acendeu uma ideia do tipo, por que não a gente gravar essas aulas, esses procedimentos e de forma online vender isso, mostrar isso. E a Camila, quando eu falei isso, o que ela fez? Você tá maluco? Eu falei, você tá maluca? Eu falei, como assim? A nossa audiência, nós somos da área da saúde, como que a gente vai ensinar online? Embora lá no fundo, eu sempre tinha comigo assim, como se atualizar, né? Acho que a gente vai ter que entregar a Aurora também. Né, mana? Fala pro pessoal, assinem aí a Facial. Ó, ela quer mexer no microfone. Fala, Aurora. Fala. Isso, conversa. Assinem a Facial Class. Traga ela lá pra gente poder conversar, senão a gente não se concentra. E como a gente poderia se atualizar, né? Porque são tantos novos produtos, novas técnicas, a vida é tão corrida. Como que a gente poderia. Eu tinha isso comigo, mas ao mesmo tempo eu achava que levar para online, porque não existia nada na nossa área, né? Nós somos pioneiros realmente, não tinha nada nem parecido assim. Então eu me questionava, confesso, eu falava, será que vai ser o melhor? E aí ele foi me explicando na insistência. A gente gravou essas aulas sem saber o que a gente ia fazer exatamente, né? Eu lembro o dia que a gente nos reunimos na casa dos meus pais para falar com o nosso sócio, o Wagner. E foi ele e o Rafa lá e a gente mostrou a ideia. E eles eram, assim, sempre foram muito parceiros, né? Eles ouviram a ideia e falaram, vambora, vamos fazer acontecer. E eu lembro muito bem quando nossa primeira gravação, eu fui o modelo de toxina botulínica e quem gravou foram amigos meus. E eu lembro que naquela época, homem fazer procedimento de estética, de harmonização, era menos comum ainda. Hoje disseminou, enfim. E ainda brincava, tudo pela ciência. Então eles tinham que ligar a câmera, sair da sala para que eu conseguisse continuar gravando sem dar risada, porque eu era modelo. E eu ajustava as câmeras e sentava, não, mais para cima, mais para baixo. Então a gente sempre priorizou fazer uma gravação com excelência em detalhe, excelência em buscar o melhor ângulo, o maior número de informações sobre o procedimento. E ali começamos, né? De verdade, de verdade.
muitos cursos por aí, às vezes, ficam guardando conhecimento, né? Eles não querem mostrar tudo, porque falam, mas se eu mostrar tudo aqui, talvez ele não venha para um curso presencial. Nós pensamos e sempre fizemos o contrário, né? Sempre fez o contrário. Vamos entregar muito para que esse aluno fale, caramba, eu preciso aprender presencialmente, ou eu preciso estar aqui no evento deles, né? Toda vez que a gente fazia um curso presencial, uma demanda era gerada para o curso online, para o Facial Class, para os nossos produtos online, e o vice-versa acontecia, ou seja, quem era do presencial saía do presencial falando, tem algo online para eu continuar? E começava, assinava, enfim, e o inverso acontecia, eu era do online e ia para o presencial. Então, esse era o jogo sempre das cadeiras, e sempre funcionava muito bem. E uma das maiores viradas do nosso negócio foi quando a gente assumiu que democratizar o nosso ensino com a Facial Class era o melhor caminho. Foi um ponto que é aquela coisa, as pessoas tinham uma agenda, elas não conseguiam estar em cursos presenciais, então a gente pivotou um pouco, veio a pandemia, a gente pivotou um pouco daquele mercado que era só lançamento, ou seja, eu vou fechar uma turma, vou lançar, vou fechar as inscrições e morreu. Aí pensamos, vamos fazer uma aula toda semana? Eu vou contar a minha objeção que eu tinha. Eu falava, mas como uma aula por semana? Vai chegar uma hora que a gente não vai ter o que ensinar, não foi? Isso. E ele falava, impossível. Nosso mercado é movimentado pela indústria, né? E a indústria tem tecnologia nova a todo momento. As pessoas vendem para pessoas, então os estudos, os artigos, diferentes pessoas, diferentes técnicas, diferentes metodologias, formas de atender, visões. Isso gera conteúdo infinito, além de novos produtos saindo no mercado. Então, o movimento da Netflix, da harmonização, e de lá para cá nós tratamos muito esse projeto como plataforma. Então, o objetivo é uma entrega tão completa e não complexa de um volume de conteúdo suficiente para que o nosso aluno sanasse a dor dele, resolvesse a dor, seja ele querendo algo robusto com muitos conteúdos ou uma dor pontual. Igual o dicionário, abre, vê o significado de uma palavra, fecha. Ele consegue atuar assim também. Nós lançamos o aplicativo que está sensacional também, né? A facilidade de acesso dos alunos. E fala um pouquinho da nossa esteira de produtos, ou o que é uma esteira de produtos, talvez quem está nos assistindo nem saiba o que é isso. Vamos imaginar que esteira de produtos seja a sequência natural que as pessoas consomem aquela dor que você vem resolver. Exemplo. Você começa por uma Facial Class, um produto que ele custa abaixo de R$200 por mês, num plano mensal, por exemplo. Esse é um bom experimento onde nós temos inúmeras provas sociais e depoimentos em que o aluno diz que só com a Facial Class ele já resolveu a vida dele. Ele consegue realizar os procedimentos. Então, nessa esteira, qual que é o próximo passo? É um curso presencial? Temos. Qual que é o próximo passo? Talvez um evento? Estamos num evento aqui. Outro passo, pós-graduação. Outro passo, residência. Outro passo, eu quero ligar com o mundo mais do meu negócio, da minha clínica, Facial Premium. É um modelo de negócio nosso, micro franquia, onde um marketplace de produtos que a gente viabiliza todos os produtos que eles precisam, que os alunos, que os profissionais precisam usar na sua clínica, num custo mais acessível. E esse é o nosso objetivo, é fazer com que ele se preocupa mais em atender bem e atender melhor, e aquele custo de produto, que ele é um custo muito impactante, ele consegue mais acessível e ele não é um impasse para ele seguir na carreira, e sim uma solução. Então hoje o nosso aluno pode contar com a gente de diversas formas, desde a parte, né, do ensino, como também agora com a Facial Premium a gente vem viabilizando essa compra de produtos que muito mais acessível. Muito mais acessível, organizada, você acessa tudo num só lugar, facilitada. E eu não sei vocês que estão nos assistindo, se tem, né, profissional aí que trabalha aí com a ROF, vocês sabem que a gente tem uma demanda muito grande dentro do consultório. É atender, né, é encantar o paciente que tem ali, é criar conteúdo. E essa parte de gestão, de compra de produtos sempre foi a parte mais difícil para mim. Lá no comecinho, quando a gente, né, não podia fazer grandes compras, quantas vezes eu me via assim... Eu nunca vou me esquecer, isso é bem marcante para mim, quando não lembro a razão, mas teve uma greve dos caminhoneiros, você lembra disso? E eu tinha uma agenda movimentada já,
mas eu tentava controlar o meu estoque para não ter boletos a pagar e tentar, né? E achava que isso era super inteligente. E aí veio essa greve dos caminhoneiros que durou assim um bom tempo, e eu lembro que os meus produtos foram acabando e eu tive que fazer assim, crucial, desmarcar vários pacientes. E aí depois daquilo eu aprendi uma lição. Eu falei, não, pera, eu preciso me organizar financeiramente para eu manter um estoque aqui. E a Premium, ela vem exatamente para isso, né? Para essa facilidade, para você conseguir comprar menos produto, sem precisar fazer aquela compra grande para pagar. E o importante é a compra do produto, ela tem que ser inteligente o suficiente para não ter excesso e para não ter falta de uma venda de oportunidade. Existem muitos profissionais que deixam de vender algum produto pelo simples fato de vender algum procedimento, pelo simples fato de não ter um produto, e muitas vezes esse profissional perde produto porque tem muito estoque. Então é uma linha tênue, sim, depende muito fazer alguma conta, vamos pensar assim, com base no que ele tem na agenda, mas não existe milagre. Se você vai fazer um bioestimulador no teu consultório e você não tem o produto, com certeza você não vai ter venda dele hoje nem nunca. Eu falo, a mulherada, que é o nosso grande público, né? Não que os homens não façam, mas a maior parte do público, ela vem na tua clínica para avaliar, para fazer um botox, imediatista, ela quer fazer na hora. E aí, se você não tem, se você manda essa paciente para casa, eu falo, ela vai para casa, ela fala pro marido, o marido fala, não, a gente não pode gastar. Não, você tá linda, você não precisa. Ou então ela vai pro shopping e ela gasta o dinheiro que ela tinha reservado para aquilo e aí passa o botox, ela não faz. Então, essa venda de oportunidade, ela acontece quando você tem esse estoque organizado, não é? A nossa compra é emocional. Sim, tá sabendo. A nossa compra é emocional. Então, se você espera que as pessoas no seu consultório cheguem e façam 1000 matemáticas para daí fechar um tratamento, você está esperando pela sorte ou você está diminuindo muito o risco de fazer boas vendas. Então, venda de forma emocional. E faça parte da Facial Premium de forma racional, porque qualquer conta que você fizer, você consegue viabilizar esse negócio, ter economias o suficiente. Eu brinco que quem vende 10 mil em procedimentos, ou melhor, vou subir esse valor, quem vende 20 mil reais em procedimentos e vende esses 20 mil, esses mesmos 20 mil com a Facial Premium, sem a Facial Premium, ele tem um resultado de aproximadamente 13 mil reais. Bruto, margem bruta. Com a Facial Premium, ele pode subir para 16 mil reais essa margem bruta. Então, isso significa como se você estivesse multiplicando os seus atendimentos, fazendo no mesmo momento, no mesmo tempo, os mesmos pacientes. Para quem está começando na área, do teu ponto de vista de gestão, dos erros que você vê que acontece muito aí no dia a dia. Cortar custos fixos é importante. Não ter medo de investir em produtos, porque quando você tem esse medo, você se paralisa, porque você não tem o produto, você não tem coragem de vender. Ou se você tem demais, você pensa, meu Deus, eu não vou dar conta de pagar, então você trava. Aí você se insere no mercado pela paixão de fazer o procedimento e sai do mercado pela frustração de simplesmente não ter tido a oportunidade de ter o produto para fazer a venda acontecer. Franquia 10, time, é isso? É só comentar a franquia 10 aqui que vocês vão estar sabendo mais sobre a Facial Premium, esse nosso modelo de negócio que a gente tem certeza que pode ajudar mais no dia a dia clínico de muitos profissionais. Beijo! Moving